Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e nesse vídeo aqui eu vou falar a minha opinião sobre o Terraforming Mars. Mas primeiro, queria deixar aí o agradecimento à galera da Dungeon Board Games que mandou essa cópia aqui do jogo para eu poder fazer esse vídeo de review para vocês. Então, se você não conhece o acervo deles, dá uma chegada lá no site para conhecer todos os jogos que eles têm, além do Terraforming Mars. Beleza? Dito isso, podemos falar de Terraforming Mars, um jogo que vem dando o que falar aí. Jogo lançado há pouco tempo, em 2016, e já ocupa a posição de número 7 do ranking geral do Board Game Geek, ranking com mais de 90 mil jogos. Então é algo a você parar e pensar, cara, como assim um jogo lançado em tão pouco tempo conseguiu esse crescimento meteórico, curtiu? Meteórico? No ranking. E aí, isso obviamente já despertou o meu interesse, até porque eu estava, e ainda estou um pouco, no vício do Great Western Trail. Então, pensei assim, será que lançaram outro entorpecente que vai acabar com todo o pouco tempo que me resta? Claro, tive que ver qual é. E o que me passaram do Terraforming Mars foi que ele era um jogo de combo. Ah, você faz muitos combos com as cartas e tal. Galera, pode ter questões de definições aí? Pode. Eu não considero esse jogo um jogo de combo. Quer ver um jogo que eu considero um jogo de combo de cartas? Deus, que eu ainda não falei aqui no canal, posso falar sobre ele em algum momento, mas Deus é um jogo de combo. É um jogo que cada carta que você faz ativa outras várias cartas e ficam vários efeitos. Isso é um jogo de combo. O Terraforming Mars, pra mim, ele se assemelha muito mais ao Imperial Settlers, que eu também não falei aqui no canal ainda, mas posso falar. O Imperial Settlers, assim como o Terraforming Mars, eles têm um sisteminha de engenharia de pontos, que basicamente é você juntar 2 ou 3 cartas que possuem uma sinergia e você consegue trocar coisas entre elas para fazer pontos de vitória. Então, é um sisteminha de pontos. Sendo que o Terraforming Mars não é um jogo só disso. O Imperial Settlers é um jogo muito mais disso. Que você praticamente constrói ali uma sequência de vou trocar recursos por pontos. Então, eu tenho uma carta que gera recurso e uma carta que pede esse recurso para ganhar ponto. E você fica fazendo isso todo turno e vai construindo mais desses mecanismos. O Terraforming Mars tem mais do que isso. Ele não é apenas um jogo de gerenciamento de pontos. Você precisa se preocupar demais com a sua produção de recursos, porque você tem ali uma capacidade de compra de cartas muito grande e nem todas vão ser do tipo que você precisa. Então você meio que precisa se adaptar ao que você compra. É claro que você vai ter uma estratégia inicial que é muito direcionada pelas corporações. Daí a importância do draft, que eu menciono no vídeo de regras, para que você não fique muito travado, porque se no início do jogo você pega uma corporação e não consegue muitas cartas que tenham a sinergia com aquela corporação, o seu jogo vai ficando um pouco mais fraco e você vai ter que adaptar ele para o que vem. O draft aumenta a quantidade de cartas que você olha, então isso pode te ajudar. Então basicamente o que você está fazendo é vendo as cartas, tentando adaptar elas à sua estratégia de corporação e mais as engenharias de ponto que você vai conseguindo ao longo do jogo, como, por exemplo, produzir cartas que produzem animais ou micróbios que você pode ir jogando para cartas que te dão pontos por micróbios ou animais, ou cartas de símbolos específicos que vão te dando pontos de vitória. Então ele tem uma capacidade aí de pontuação bem vasta, que você vai construindo com essas cartas. Mas você precisa, como eu falei, se adaptar bastante ao que acontece ao longo do jogo. Ele é um jogo que tem muita interação entre os jogadores, você tem cartas que prejudicam o seu amiguinho, você tem que se preparar para isso, você não pode ficar ali juntando muito recurso, não pode um cara chegar lá e torrar os teus recursos, isso é ruim. E você precisa contribuir ao máximo para a terraformação de Marte, que é o que dá ponto de vitória também.
seja no índice de oxigênio, de temperatura ou de posicionamento de tiles no planeta, que é algo que dá muito ponto. Isso é algo que você não pode abdicar independente da sua estratégia. Colocar plantinhas no território já te dá um ponto de vitória. Se aproveitar das vegetações dos adversários para colocar cidades em locais estratégicos, não só para você pegar as vegetações dos adversários, mas também para limitar o posicionamento de outras cidades, também é muito importante. Então, você tem que se preocupar com isso. Tem aqui os marcos e as premiações que podem te potencializar pontuação. Então, é um jogo que, assim, você vai levar uns 3, 4 partidas para jogar ele na capacidade máxima, porque você começa com a corporação para iniciantes, coloca a corporação não iniciante, depois você coloca a era das corporações, você vai inclui o draft. Então depois que você incluir tudo o que o jogo tem para oferecer, você vai começar a conhecer as cartas. São, sei lá, mais de 200 cartas diferentes para você conhecer e entender a sinergia entre elas. Então, curva de aprendizado médio para longo. É um jogo que mexe muito com essa capacidade de você enxergar onde você pode extrair pontos e gerenciar muito bem os seus recursos e suas ações. Nessa questão de ação, ele se assemelha muito ao Terra Mística. O Terra Mística também você fica realizando ações e até alguém passar. Uma rodada pode ter milhões de turnos, depende ali de quantos jogadores querem enrolar ou não. Nesse jogo, você tem a possibilidade, inclusive, de fazer 2 ações. O que é interessante nisso? Se você pudesse fazer só uma ação, como no Terra Mística, você faz a ação e faz um preparo para uma coisa, espera chegar a sua vez e torce para ninguém fazer. Com 2 ações, o que você pode fazer é preparar e já completar um marco, por exemplo. Você pode colocar a terceira vegetação e pegar o marco. Diferente de se fosse uma ação só que você bota a terceira plantação e daria a oportunidade de outra pessoa pegar o marco. E por que você não faria 2 ações e faria uma só? Porque as cartas têm pré-requisitos. E às vezes você está com a carta na mão que não está com pré-requisito completado ainda, atingido, e você quer dar aquela prolongada, né? aquela atrasada no jogo para ver se outro jogador faz o pré-requisito. E se você ficar gastando 2 ações por turno, vai chegar uma hora que você não vai ter mais ação para fazer, vai ter que passar, e aí pode ser que o jogador foi lá, fez o pré-requisito para você e você já passou a vez. Então, isso é muito interessante, você saber gerenciar o uso de 1 ou 2 ações no seu turno, além da produção de recursos, o olhar aqui para o tabuleiro para explorar os melhores locais e a sinergia entre as cartas. É muita coisa para fazer, mas não é um jogo difícil. Comparando inclusive com o Great Western Trail, você explica esse jogo aqui de forma muito mais fácil que o Great Western Trail. A questão é que ele leva mais tempo para você aprender a jogar, coisa que lá no Great Western você aprende na metade da partida. Então, jogos muito bons, completamente diferentes. O Great Western Trail acho que não tem nada a ver com isso, estou comparando só porque é o jogo que tá mais hypado atualmente. Mas jogos para você tomar como base, Terra Mística, Imperial Settlers, junta eles aí em questão de gerenciamento de ação e gerenciamento de pontos, você vai ter mais ou menos o que o Terraform Mars te oferece. Então, se você gostou desses 2 jogos, muito possivelmente você vai gostar do Terraform Mars. Ele já está aí então na 7ª posição, mais do que merecido, acredito. Tem aí alguns jogos também, ele acabou de passar o Scythe, que eu gosto muito, mas tá aí, galera curtindo bastante o Terraform Mars. MeepleBR, de parabéns por trazer essa belezura. Mais uma vez aí agradeço a galera da Dungeon Board Game por ter enviado essa cópia. Se você curtiu esse review, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não se esquece de assinar o canal. Já viu o vídeo de regras? Já sabe jogar? Tá ansioso pelo gameplay? Então aguarda aí na sexta-feira, se você estiver vendo depois disso, já tá no ar o vídeo do Terraforming Mars, beleza? Então eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.